Bom, gente, eu vou contando um pouquinho aqui da história, né, dessa novidade, né. Tem, vamos iniciar aqui nossa apresentação, mas eu vou contar um pouquinho a história por trás dessa nova funcionalidade. Bom, basicamente o sistema, como é que ele funcionava até essa versão. É, Caso a escola quisesse fazer um registro diário, enviar uma marcação de registro diário, seja para colocar as atividades que foram feitas em sala ou as atividades para casa, registrar a presença e ausência do aluno no aplicativo e também as marcações de como a criança ficou na escola, de como ela chegou, alimentação, fisiologia, enfim, entre outras coisas, o, todas essas marcações a escola tinha que aguardar até o final do período, né, para enviar. Então, saiu um aluno mais cedo, ou então chegou um aluno atrasado, enfim, todos eles tinham que esperar até o final do expediente. Geralmente as escolas colocam ali entre meio de 1 hora para as turmas da manhã e entre 17h30 até umas 18h30, tem até escolas que estendem mais um pouquinho, para a turma da tarde e do integral. E aí, assim, sempre houve pedidos no sentido, poxa, eu tenho um aluno que está saindo, como é que a gente pode fazer com esse aluno? Não tem como enviar antes, o pai já quer saber, né? E aí, ouvindo vocês, né, a gente sempre trabalha com essa parceria, ouvindo vocês, a gente desenvolveu esse módulo, essa atualização, na verdade, né, para que, caso um aluno saia mais cedo, esse aluno a família já seja contemplado com o que ele fez na escola. Porque um dos pedidos da família é, poxa, eu queria saber se ele se alimentou, se ele dormiu, e em cima disso criar algumas rotinas, algumas coisas quando o pai pega ele, né, pega a criança. E aí foi o que a gente fez, trabalhou nisso. Ouvimos também outros pedidos de Diogo, a gente não precisa, a gente não tem, não quer colocar a informação da atividade em sala, a gente só quer marcar realmente como é que a criança ficou. Tem escola que tem essa característica e ela pedia para a gente não precisar informar. Ou também foi outra coisa que nós retiramos, essa obrigação dessa marcação. Opa, acabei de ver aqui que o Thiago está fazendo parte aí da nossa live também. Seja bem-vindo, Thiago. Colégio São Francisco de Palmas. Outro pedido também que a gente já, que as escolas pediam para nós, era a parte de retirar a obrigatoriedade de alguns campos. Poxa, Diogo, aqui eu coloco aqui que tem café da manhã, almoço, mas e se a criança saiu mais cedo e não participou do almoço? Eu não quero colocar essa marcação porque ele não usufruiu daquele item. Ou como alguns outros, né? Eu estou dando exemplo. Então a gente também tirou essa obrigatoriedade e é nisso que a gente vai ver aqui hoje, tá bom, gente? Então, vou iniciar aqui com o compartilhamento na minha tela e vamos iniciar aqui. Todo mundo aqui, a gente já está aqui no módulo de agenda, né? Vamos começar do início, né? Página inicial. Quando todos vocês fizerem o login, todos vão na parte da agenda, e aí vão até a parte de registro diário e elaborar. Até aí não mudou nada do passo a passo, tá, gente? Cada professor, coordenação ou a equipe que faz a parte dos registros vai selecionar as turmas. A parte de componente curricular e professor continua as mesmas marcações. E aí aqui eu vou selecionar uma marcação que esteja ali. Então aqui, por exemplo, a gente tem o objeto de conhecimento, que é onde a gente faz as anotações do que o professor ministrou em sala, o que ele deu na aula e se teve alguma atividade para casa. Então esse campo não é mais obrigatório. Então já pode pular para a próxima etapa. Lembrem que para fazer essa marcação, né, se o caso faça essa marcação, ela aparece um chequezinho aqui confirmando que já foi feito. Então, não é mais obrigatório esse item. A gente já pode pular para presenças e observações. Então, aqui continua a mesma coisa, marco presente para todo mundo. Caso tenha alguma ausência, vou lá e desmarco. E marco.
Faço a marcação do ausente. Avanço. E aí agora a gente tem o acompanhamento por turno. Gente, nessa tela aqui é interessante que a gente tem aqui as marcações padrões da escola, né? E aí com essa novidade de ter itens que são adicionados ou retirados para não ir para os pais, o que a gente pode adicionar nessa informação? Isso é uma coisa que já tinha no sistema, porém não são todas as escolas que utilizam. Então, Diogo, hoje a gente não vai marcar a água porque a gente fez uma atividade externa e não deu para ficar controlando. Então, eu posso vir aqui, clicar na lixeirinha e retirar essa marcação. Lembrando que, como esses daqui são os itens obrigatórios de todos os dias, que a gente já fez a configuração, amanhã ou na próxima marcação do registro diário, ela vai voltar a aparecer. Então, quando eu clico aqui na lixeirinha, só vale para o dia. A mesma coisa caso eu queira adicionar um item que não está aqui, por exemplo, o dormir, eu marco aqui e adiciono ele apenas para o dia. Como é que a gente faz isso? Lá na parte do cadastro e censo, a gente coloca uma marcação lá e fala que não é obrigatório. Quando não marca essa obrigatoriedade, ele vai para esse maisinho. Caso vocês queiram utilizar, vamos conversar, façam um chamado para a gente, que aí a gente vai auxiliando vocês, tudo bem? Então, definimos que esses são os itens padrões de hoje. Quando eu clico avançar, aí assim a gente tem a novidade da tela, que é as observações individuais, né? A gente tem aqui o envio individual. Mudou um pouquinho o sistema, né? A visualização do sistema. Então, a gente tem aqui já o resumo de todos os itens que vão ser obrigatórios. Preciso alterar algum deles? Venho aqui no lapisinho e marco, faço as alterações de para pouco, precisa melhorar, enfim, as marcações que cada escola vai ter. Opa, mas essa marcação aqui da Júlia, eu não quero, não preciso solicitar nada dela. Então, eu faço a marcação aqui só do não exibir. Então, todos os outros serão exibidos para a Júlia, com exceção desse. Então, por padrão, todos os itens que estão como padrão serão exibidos. Não quer mandar uma solicitação ou uma marcação para a família, é só clicar aqui no não exibir. Então, clico aqui que ela também não dormiu. Beleza, fiz as marcações dela, confirmo e continuo editando. Notem que aqui já excluiu os outros itens. Vou para Maria. Opa, a Ana Maria, ela já precisa fazer o envio individual porque ela já está saindo agora. Marca essa opção. Vou alterar alguma coisa? Não. Então, já posso passar para o próximo item. O próximo aluno, quero dizer. O próximo aluno é o João Pedro. Ele tem que fazer alterações. Marco aqui e venho aqui no lapisinho. Retiro aqui, ele não ficou para o almoço, não ficou para os itens pessoais, não deu tempo dele dormir, ele participou das atividades e o comportamento foi adequado e lanchou tudo enquanto ele esteve aqui conosco. Beleza, o Pedro teve alguma alteração? Não, o Pedro ainda vai ficar na escola e ainda não consigo falar tudo que ele fez ou não fez. Então, salvo, vai aparecer uma nova mensagem antes de continuar, caso tenha sido feito marcações individuais. A mensagem é: existem registros individuais associados a este registro diário. Esses registros poderão ser enviados de modo antecipado. Deseja salvar? Então, a própria tela já faz essa instrução que a gente está conversando aqui. Beleza, salvei. Aí eu vou até a parte de revisão e conclusão. Aqui ele já vai falar, itens por aluno. Tem 2 solicitações pendentes. Aqui a gente tem a opção de recusar todos, caso queira devolver para a professora fazer as marcações, ou enviar todos. Então, no caso eu fiz de 2 crianças, eu já posso enviar delas 2. Ou então eu posso fazer o envio individualmente. Vamos supor que a Ana Maria já saiu, posso enviar, beleza. E deixar a tela aberta, continuar cuidando dos meninos, e aí até a próxima criança. Opa, o João Pedro também já está indo embora. Posso, agora que só tem ele, ou se tivesse outra criança que estivesse saindo junto, eu posso clicar no enviar todos e enviar. Beleza, ele já aparece aqui a confirmação de que foi enviado. Tudo bem? Diogo, e o restante dos alunos? Precisa fazer mais alguma alteração? Eu posso vir no editar e na marcação lá de
acompanhamento por aluno e fazer as marcações dele. Opa, o Pedro, a gente não vai solicitar nenhum item individual aqui para ele. Beleza. Preciso fazer mais alguma alteração? A Júlia eu já retirei, então vou enviar os dois de uma vez. Volto lá no revisão e conclusão. Não marquei que eles iam enviar antecipadamente, então eles vão no final do período com o horário estabelecido. E clico concluir e beleza. O registro foi enviado. Beleza, gente? Agora eu vou fazer uma nova marcação com outro cenário aqui que foi dúvida até da live de ontem. Comecei a fazer as marcações aqui. Marquei aqui presente para as crianças, não faltou ninguém hoje. Marquei o acompanhamento por turma. Hoje não vai ter alteração, vai ser normal. Então avançamos a tela. Aqui a gente fez as alterações. Opa, a Ana Maria aqui a gente não precisa pedir os itens pessoais. E o restante foi ok. O João Pedro, ele está saindo mais cedo, ele não vai almoçar. E não precisa pedir os itens individuais. E vamos colocar aqui. Esqueci de fazer a marcação aqui do envio. Marquei. E aqui vamos colocar que o Pedro também está saindo antecipadamente. Só vai ficar a nossa aluna Ana Júlia. Então, aqui ele não quis mostrar a atividade e o comportamento para fazer aqui o exemplo da marcação. Beleza, fiz tudo isso, salvei, e aí estou indo para a marcação para enviar antecipadamente. Lembrando, gente, por que eu fiz tudo isso? O objeto de conhecimento está não informado. Então, quando eu envio esse registro, por exemplo, aqui para Ana Maria, e aí lembrei, eita, tenho que marcar o que foi feito em sala aqui, porque é interessante essa atividade. No momento que eu volto lá, pode ser aqui no editar, e faço essa marcação, a aluna que já foi, ela não vai receber essa marcação do que foi escrito aqui das atividades em sala, tá bom? Então, assim, Diogo, aqui a nossa escola faz essa marcação e do que foi feito em sala, atividade para casa e depois cada um dos itens lá de como a criança ficou. Beleza. Então, continue fazendo nessa sequência. Não, Diogo, a gente não utiliza, só vamos utilizar as marcações. Então, pode pular para aquela parte. Tudo bem? As escolas que, Diogo, a gente aqui só tem os alunos do Fundo 2, do médio, ou Fundo 1 a gente não marca, basta marcar o objeto de conhecimento, né, como já eram feitos, e caso a escola peça para fazer as marcações de ausência e presença, façam também. Essas marcações de acompanhamento por turma e por aluno, geralmente nesses casos a escola não pede a marcação, né, não tem itens a serem marcados, já pode pular para revisão e conclusão e enviar. Então, aqui agora eu posso enviar todos. Beleza, enviou aqui dos dois. E aí eu vou voltar aqui e falar que esses dois outros alunos também estão saindo antecipadamente. Então, venho aqui no marco envio individual para os dois, salvo. E faço aqui o item de revisão e conclusão, enviando o restante dos que estão pendentes. Então, não precisa necessariamente esperar até a hora de publicação, né, de toda a turma para enviar. Se for o caso, já pode ir enviando aluno por aluno. E aí, só concluir para encerrar aqui o dia e está tudo ok. Gente, o que vocês acharam? Tem pergunta aí no chat. Digam aí pra gente se estão gostando ou não dessa novidade. Queria saber agora de vocês, se vocês têm dúvidas, se querem que eu volte aqui para algum item, se ficou alguma coisa que não ficou clara, conte aí para mim.
Gente, está aberto as perguntas, as dúvidas. Sem dúvida, gente. Se não tiver dúvida, pelo menos fala assim, dá um joinha aí para a gente saber que está tudo certo, que ficou tudo claro. Boa tarde, Elizabeth. Conseguiu acompanhar a nossa live? Ah, a Everett fez uma pergunta aqui. Sobre o objeto de conhecimento. As professoras estão dando espaço e quando aparece para os pais e para a revisão, mostra tudo junto em uma linha só. Certo, Evelyn. Evelyn, a gente já fez essa anotação. Essa marcação fica ali visível só para as professoras, né? Mas para os pais, há toda quebra de linha, tá? Então, pode tranquilizá-las nesse sentido, né? De que todas as alterações estão sendo feitas para os pais, porém elas não estão vendo. Então, uma coisa que a gente vai alterar e em breve nossa equipe entrará em contato, tá? Para informar dessa novidade, desse ajuste. Tiago falou que está tranquilo, maravilha, Tiago. Eu tirei sua dúvida. Gente, e assim, aqui a gente tô perguntando, tirando as dúvidas, mas caso vocês não queiram, não dá para conversar agora, ou queira fazer algum complemento do registro, a gente está disponível lá naquele WhatsApp da Libro, podem chamar lá, podem me chamar também no particular, e a gente vai estar atendendo cada um de vocês. Gente, agradeço aqui a presença de todos. Quem não tiver assistido a live por inteira, a gente vai estar deixando ela gravada aqui no nosso canal. Quem tiver dificuldade ou quiser também a gravação, a gente compartilha o link, só basta de pedir aqui no nosso WhatsApp. Vou estar encerrando aqui a live, tá? E qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Agradeço o tempo de vocês e até a próxima.